Olá, meu amigo, minha amiga técnicos e técnicas de segurança. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, depende do horário que você estiver assistindo esse vídeo. É um prazer estarmos aqui novamente na TV Sintesp, falando com todos vocês. Hoje, um grande evento nós estamos trazendo para todos vocês. Vamos falar hoje sobre uma coisa importantíssima e interessante. Quem é de nós, profissionais de segurança do trabalho, que na tua empresa nunca nos deparamos com uma coisa inusitada, ou seja, um enxame de abelha, e aí nós temos que correr, né, para resolver o problema, para não haver nenhum acidente e também como tirar essas abelhas. Hoje nós trouxemos aí um nosso amigo, um grande companheiro técnico de segurança do trabalho, que resolveu se encaminhar e se especializar nessa área tão interessante que muitos de nós até desconhecemos, mas sempre vamos precisar, um dia ou outro vamos precisar. É o nosso amigo Sing, ou seja, ele se especializou na captura de abelhas, na parte de apicultura. E nada melhor para falar sobre isso do que um conhecedor do assunto, um especialista no assunto. Portanto, o nosso amigo Sing está com a gente e vou apresentar a vocês. Sing, por favor, a bola é sua. Se apresente para os nossos amigos. Boa tarde a todos vocês, amigos técnicos em segurança do trabalho. É uma profissão muito honrosa, né, que eu pude ter esse privilégio de trabalhar pelo Brasil afora, em muitos lugares, e às vezes é felizmente, e às vezes é infelizmente, a gente não trabalha mais na área. Agora nós trabalhamos na área da apicultura, e para fazer um adendo aí, alguns anos atrás eu participava de um grupo de WhatsApp, onde só tinha a turma da segurança do trabalho, e eu ficava falando sobre as abelhas no grupo, e o pessoal pegava e falava para mim, sim, apicultura não tem nada a ver, a abelha não tem nada a ver com a segurança do trabalho, e eu falava, tem a ver, nada a ver, né? Então eu gostaria hoje, tem essa oportunidade de mostrar para vocês um pouquinho do nosso trabalho que a gente faz, né? Aqui nós temos um apoio gigantesco do Corpo de Bombeiro, nós treinamos o pessoal do Corpo de Bombeiro, eu tive esse privilégio de passar o meu conhecimento da área de apicultura para o Corpo de Bombeiro, então eu aprendo com eles e eles aprendem comigo, e aqui vamos falar um pouquinho da NR35, trabalho em altura, porque nós trabalhamos em prédios, casas, edifícios, caixa d'água, então a 35 é importantíssima. NR33 também, espaço confinado, às vezes nós estamos em bueiros, né? Às vezes nós estamos em lugares fechados, onde tem um espaço confinado, NR33 também, né? Também trabalhamos com a NR11, né? A cargas, a amarrar as cargas. Hoje tem uma norma que fala que você não pode mais amarrar as cargas com corda, tem que ser com cinto, catraca, né? NR17, ergonomia. Ergonomia também é fundamental na apicultura. Então, se a gente for ver, analisar fio a fio, né, temos muita atividade de segurança do trabalho para aplicar na apicultura. Infelizmente, na apicultura nós não temos muito isso, não. Então, são poucas as pessoas que se preocupam com a segurança do trabalho na apicultura. E aí nós estamos implantando isso. Hoje, graças a Deus, eu sou diretor estadual do Conselho Nacional do Agronegócio de Abelha, o CNAA. Então, a parte de São Paulo está sob a minha responsabilidade. E nós estamos tentando aí mostrar para toda a galera que a segurança do trabalho em primeiro lugar, depois vem a apicultura, a segurança das pessoas ali, e aí nós estamos à disposição. Aí, deixa eu mostrar para você, Marquinhos, ó. Ganhei de você em 2013. Eu fui no sindicato aí reclamar, o Marquinhos chamou para conversar de frente, depois me deu uma agenda. Beleza? Ô, Marquinhos, eu estou à disposição aí para ver se tiver
alguma pergunta, né? Senão daqui a pouco a gente já engata o carro aí e vai falando. Então, Sig, é um prazer estar contigo aqui nessa tarde e dizer para você que foi um prazer também te conhecer e como você esteve aqui para fazer uma reclamação e hoje nós temos uma grande parceria. É importante das pessoas conhecerem o nosso sindicato, o que nós fazemos. E você vindo aqui, você teve a oportunidade de conhecer melhor a nossa entidade, ver o nosso trabalho e hoje nós somos um grande parceiro. Portanto, eu gostaria que você falasse para o pessoal que está nos assistindo sobre de onde você está, na região que você está, e também o porquê você deixou de trabalhar em empresas como o TST e foi parar nessa nova atividade. É uma curiosidade que eu também tenho de saber. Marquinhos, eu nasci em Barueri, né, na capital aí. Barueri é uma cidade muito promissora, né, nasci em Barueri, fiquei aí por 30 anos, me formei em meio ambiente e vim para Avaré. Aqui Avaré é a cidade onde os meus pais nasceram, né, e eu vim para cá, cidade muito gostosa. Você tem a oportunidade de conhecer aí, né, sempre você passa por aqui, por Avaré. Avaré é uma cidade maravilhosa, e aí, na formação minha de segurança de meio ambiente, eu fui responsável técnico de um laticínio aqui. Então, na época, era um dos laticínios, era uma empresa muito importante aqui na cidade, e eu tive essa oportunidade de ser responsável técnico ali. E aí, saí dessa empresa e, para minha surpresa, fui parar dentro da Embraer, né? Como técnico ambiental também aqui em Botucatu. Trabalhei na Embraer através da Cavo, né? Da Camargo Correia, trabalhamos ali dentro. E na situação, sempre mesmo eu sendo formado em meio ambiente, eu sempre tive a preocupação em relação à segurança do trabalho. E nunca tive oportunidade de fazer o curso. E na Embraer, o meu chefe lá falou assim, viu, o que só falta para você é um certificado de técnico de segurança do trabalho, porque você já tem esse perfil. Eu falei, mas como que faz isso, né? Onde faz isso, né? Aí encontramos uma escola, fomos lá e nos formamos também em segurança do trabalho. Aí o negócio pegou, né? Porque as duas áreas críticas numa empresa é a área de meio ambiente, que ninguém quer mexer, né? E a outra área crítica que a gente tem é a área de segurança do trabalho. Ninguém dá valor. Ninguém quer saber disso, né? E aí eu andei o Brasil todo, fui para Mato Grosso, morei no Mato Grosso, né, Minas, Goiás, e a segurança do trabalho me levou em muitos lugares. E todas as vezes que eu ia nessas obras, trabalhava nessas obras, sempre eu encontrava as abelhinhas. Estava numa obra no Mato Grosso, e aí chegou um enxame dentro de uma tubulação, e aí todo mundo, já pega lá o maçarico, eu já cheguei e falei, maçarico não, né? As abelhinhas são protegidas por lei. Falei, não, ninguém vai matar essas abelhinhas. Eu era o pior técnico de segurança que eles achavam lá, muito chato, né? Eu falei, não, isso é crime ambiental, já entra na parte de meio ambiente, e na área de segurança também a gente não vai, que as abelhas podem atacar os funcionários, e quem é alérgico, basta uma picada para morrer. E fizemos o quê? Isolamos a área, né? Deixa as abelhinhas descansarem aí. O dia que elas resolverem ir embora, mexemos com a tubulação. E foi o que aconteceu, né? As abelhinhas foram embora, e quando eu voltei do Mato Grosso, tive uma oportunidade de comprar algumas colmeias, e comecei nas obras. É aí que entra, né, a importância da abelha na segurança do trabalho. Eu trabalhei aqui no Paraná, então a cidade que eu trabalhei ali, eu fiquei 1 ano mais ou menos ali, muito frio no Paraná. E o pessoal tinha muito resfriado, né? Então, sempre que a pessoa pegou gripe, 3 dias fica em casa, né? Para não contaminar ninguém, não sei o quê. E aí, na minha obra, no meu canteiro, todos os funcionários estavam com a saúde a 1000. Por quê? Porque eu levava mel para a galera. Levava mel e própolis. Todo dia de manhã, Marquinho. A galera tava lá, e eu chegava, uma colherinha na sua boquinha, todo mundo com melzinho, todo mundo ali
no própolis, eu vendia mel para todo mundo na obra. E resumindo, os meus funcionários não tinham problemas de saúde, gripe, essas coisas. A gente trabalhava de madrugada, na chuva, no sereno, e lá. Então, o melzinho ajudava e muito, né? E aí, o que acontece? Eu comecei a ter mais a visão de querer criar as abelhas. Comecei a aprender com elas. Comecei a estudar elas. E como você sabe, todos nós técnicos de segurança sabemos disso, que as empresas não dão valor para você mesmo, ela quer simplesmente que você fique um bonecão lá, né, paradão, cobre só aquelas coisinhas de nada. Eu não sou assim, né, na minha profissão eu sempre exigi o melhor, sempre cobrei. Se existe uma norma, vamos cumprir a norma, né, a lei está aí para todo mundo, e aí a gente começa a ter um conflito, né, Marquinhos? As empresas já começam a ficar meio assim, né? Puxa vida. Um exemplo disso aconteceu em Uberaba. Eu estava dentro da Duratex, em Uberaba, e eu sempre fui rígido. A empresa, eu estava terceirizado numa empresa e eu sempre fui rígido. Eu falei, a gente trabalha sempre com trabalho em altura, içamento de peça de 5, 10, 15 toneladas insano ali. Então, você sabe que o risco é muito grande. E nessa época, estava um encarregado lá, e uns engenheiros passando debaixo da estrutura, e lá em Uberaba, quem é de Uberaba, de Duratex, o Arnaldo, técnico de segurança de trabalho, sabe disso, né? Eu desenvolvi uma técnica lá. Qual que foi a técnica? De quando as peças estiverem sendo içadas, o guindaste estivesse içando peça, transportando uma peça de um lado para o outro, a gente tinha um apito. Eu tenho um apito, né? O apito que é que nem de juiz lá. Até hoje aqui eu ando com ele, porque esse aqui é meu guia. O meu apito, né? Então, quando o pessoal içava a peça, eu já ficava apitando que nem um louco para tudo quanto é lado. E as pessoas se irritavam, né? Esse apito, engole um apito, engole um apito. Eu falei, viu? Se eu estiver apitando, olha para cima. Tem uma peça passando na sua cabeça. E aí um dos diretores da Duratex estava passando pelo pátio e falou assim, que apito aí, quem tá brincando aí, né? O Arnaldo falou assim, é o Sing. O Sing, toda hora que a equipe dele começa a içar a peça, ele fica que nem um louco apitando para tudo quanto é lado. O que o diretor fez? Compre apito para todos os técnicos em segurança. Todos os técnicos que trabalhavam com içamento de peça, ganhou um apito. Ficava penduradinho lá, o apitinho lá no crachá, né? E aí o pessoal, né, se virava ali, e nessa obra aí, o que acontece? Cobraram de mim que eu era muito chato, que eu pegava muito no pé, que eu estava engessando a obra. Técnico de segurança, todo mundo fala que engessa a obra, né? Então, tá bom. Eu peguei e falei, vocês vão tirar o da obra? Nós vamos tirar. Daí o patrão meu, que era terceirizado, falou assim, assim, é melhor você ficar no escritório nosso, que era uns 200 metros da fábrica, que para não dar confusão, eu falei, vocês vão sair daqui, vocês vão tirar o daqui, vai dar BO, né? Não, tá bom, vamos tirar. Colocaram eu lá no escritório do lado, lá, né? Lá fora. No dia seguinte, tocou a sirene de emergência. O que acontece? Pegou fogo em tudo, um monte de coisa lá. Rapaz, deu um BO danado, né? E o diretor reuniu todo mundo no pátio, xingou todo mundo de criança, e eu falava assim, eu não sou criança, porque eu já tinha avisado o que ia acontecer e estava fora da obra, né? E por causa dessas situações, fica constrangedor você trabalhar, porque você quer realmente fazer o seu trabalho e você não pode. Ganhava-se muito bem, né? Sempre meu salário foi alto, porque eu sempre exigia, porque eu dou valor em mim, né? Não vou aceitar R$1.000, não vou aceitar 1.500, não, você tem que ter valor. Meu valor era alto, sempre recebi por isso, só que você ficava com um conflito muito grande. Resolvi, então, parar, né? E começar a trabalhar com as abelhinhas. Qual que é a diferença entre você trabalhar numa obra e trabalhar com as abelhas? Na obra, você chega para o peão, você fala com ele. As pessoas lá, você fala com eles assim, viu? Faça isso, faça aquilo. Ele fala, ele faz que está te ouvindo, te engabela lá e vai lá, faz. E nas suas costas faz tudo errado. Mexer com abelha, não. Se você fizer errado, apanha.
De que maneira? Leva picada. E leva muita picada. Né? E se você for alérgico, é óbito. Então, eu gosto mais de trabalhar com as abelhinhas, né? Elas me dão o melhor que elas têm, dá o pólen, o própolis, o mel, saúde, apiterapia, se fazia terapia com as abelhas. E uma vez uma empresa veio conversar comigo, eu falei para eles assim, compre mel, dê para o seu funcionário. Daí a mulher falou assim, mas eles vão comer que nem louco. Eu falei assim, faça o cálculo. Na época, eu vendo meu mel R$40 o quilo. Eu falei assim, na época devia ser uns R$30. Eu falei assim, você vai comprar 1 quilo de mel por R$30. Ah, mas se eles comer todo dia um pote? Eu falei, claro que eles não vão comer um pote todo dia, Ju. Aí, você faz o quê? Compra o mel para o seu funcionário uma vez por semana, você compra lá 1 quilo de mel. Então, você R$120 por mês. Agora, veja bem, se o seu funcionário ficar gripado, pegar uma gripe ruim, bem forte, quantos dias ele vai ficar em casa? 1 dia? 2 dias? 3 dias? Atestado médico, hoje os médicos adoram dar atestado, né? 3 dias? Faça o cálculo, quanto custa um funcionário 3 dias fora da função dele e o que vai acontecer na sua empresa? Né? Você vai ter que remanejar outros funcionários e tal, e se tem aquele colega que estava do lado dele pega gripe também, são 2, e como que fica? Qual que é o custo disso? Quando ela pôs na ponta do lápis, viu que o custo do mel era bem mais barato do que o funcionário afastado, ela falou, me dá um pote de mel aí, né? E aí, né? Aí, o que acontece? Nós estamos... fiquei nessa área, né, Marquinho? Adoro essa área aí, e quanto mais eu conheço as pessoas, conheço milhares de apicultores, quanto mais eu conheço os apicultores, mais eu vejo que não tem segurança do trabalho na atividade deles. Ergonomicamente, então, a ergonomia é fundamental. Eu já falo para as pessoas, viu, eu sou meio vagabundão, não quero carregar peso, eu quero pensar com a cabeça. Eu penso ali, e aí a gente vai desenvolver equipamentos. Nós temos que desenvolver equipamentos para trabalhar na apicultura. E aí nós estamos trabalhando. É isso aí, Marquinhos. Pode fazer outra pergunta aí, Marquinhos. Muito bem, Stig. É muito interessante a sua história, viu? Cada técnico de segurança tem uma história interessante. E você está nos contando uma coisa inusitada. E eu gostaria de fazer mais uma pergunta. Quantos cursos você fez para se tornar um expert nessa área? Precisa de muita coisa? Marquinhos, na verdade, você tem que fazer um curso. O curso, várias pessoas dão curso, né? Hoje a minha empresa, eu sou empresário no ramo da apicultura, né? E a nossa empresa, ela dá esse curso, mas também temos o Senar também, né? O Senar tem os cursos também, que em toda a região aí, em todo o grande São Paulo interior, tem o Senar, que é de graça o curso. Você faz o curso e depois você vai fazendo especializações aí. Eu trabalho hoje com abelha com ferrão e sem ferrão, né? E a atividade nossa, para você ver, fazem 8 anos que eu trabalho com apicultura e fazem 5 anos que eu dou apoio para o Corpo de Bombeiro. Em 5 anos, Marquinhos, nós resgatamos mais de 700 enxames. Então, são 700 capturas que nós fizemos, remoções que nós fizemos, resgatamos, salvamos essas abelhas. Em 5 anos, nós eliminamos 4 enxames, né? E mais de 700 enxames nós resgatamos e salvamos. Agora, o que acontece? Por que é importante o técnico de segurança fazer um curso de apicultura? Não é para ele ser apicultor, é para ele ter noção como que é o trabalhar das abelhas. Porque até, o que acontece? As matas estão aí acabando com as matas, estão acabando com o campo, está virando um terror, né? E as abelhas vão para onde? Elas vão para a capital, né? Por quê? Veja bem, as abelhas estão aqui no interior e está desmatando para tudo quanto é lado, não tem para onde ela ir. À noite, quem fica aceso que nem o sol? A cidade. Todo mundo comendo cachorro-quente, né? Tomando refrigerante,
comendo doce, isso vai caindo pela cidade, daí chega uma abelhinha lá, olha e fala, nossa, gente, tem refrigerante, tem doce, tem de tudo lá. As abelhas estão migrando para os grandes centros. São Paulo, capital, Corpo de Bombeiro não faz resgate de abelhas. Eles mandam para um órgão da prefeitura, que a prefeitura tem que se virar. Eu não sei se tem apicultor em São Paulo, né, que faz esse trabalho, né, se a prefeitura tem um trabalho desse, é interessante ver, interessante cada um de vocês ver na sua região como que é feito. Eu sempre disse aos meus colegas técnicos de segurança, quando você for trabalhar numa obra, que ela está perto de uma mata, ela está no sertão, no interior, tenha sempre um contato de um apicultor, um profissional, apicultor profissional. A nossa empresa ela é solicitada, já fomos solicitados para São Paulo, para ir em São Paulo, Sorocaba. Por que chamaram a gente para Sorocaba? Porque aonde estava a abelha era um trabalho em altura. O técnico de segurança exigiu que quem fosse remover a abelha tinha que ter instrução de trabalho em altura. Aí caiu na mão de quem? Eu fiz o curso de trabalho em altura no Sintesp. Instrutor de trabalho em altura no Sintesp. Tenho até o certificado lá, vou lá e certifico pro cara. Vou lá, vou discutir com o técnico de segurança, né? Daí a gente vai lá, né, usa toda a técnica, né? Inclusive isso, Marquinhos, até coloquei aqui, ó. Se alguma empresa está assistindo a gente que trabalha com equipamentos de segurança, eu estou precisando de um cinto. Daí eu fico lá, eu faço o merchan do cara. Um cinto de segurança, aquele que é na frente aqui, segura a gente na frente aí, porque o meu é atrás, mano. Coisa de louco. Se alguém quiser doar para nós aí, a gente faz um merchan da hora aí, hein? Trabalhar com cinto, aqueles cinto da hora, assim, que pega nas costas. Até esqueci o nome do cinto, mas tem uns cintos bons aí. Até uma empresa hoje, eu falei assim, viu, vou fazer uma live no Sinteste, você não quer dar umas cordas para nós, um cinto? Né? Então, o que acontece? Para você ver, né? E outra empresa, eu fui em outra empresa tirar uma abelha, ela estava no telhado. Estava mais ou menos 5 metros de altura. Aí o técnico de segurança pegou e falou para mim, ele não sabia que eu era técnico de segurança, né? Ele veio e falou assim, como que você vai tirar a abelha aí? Eu falei, como que o senhor quer que eu tire? O senhor é técnico de segurança? Sou. Como que o senhor quer que eu tire? Ele falou assim, não, você tem que ter um laudo, alguma coisa, algum papel dizendo. Eu falei, não, o que o senhor falar para mim que eu vou fazer, né? Daí ele pegou e falou assim, e agora? Agora o quê? Eu falei para ele, senhor, eu vou fazer o seguinte, eu vou encostar a escada aqui, vou subir nesse telhado, vou abrir lá a telha e vou tirar a abelha. Daí você cair. Eu falei, então, o senhor tem cinto de segurança aí? Não. Eu falei, eu tenho. Né? Daí ele pegou e falou assim, você tem? Tem. Eu falei, só que é o seguinte, eu vou subir gatinhando nesse telhado e vou ancorar lá dentro. Quando eu abrir o telhado, eu ancoro lá meu cinto, porque não tem onde ancorar. Ele falou, mas então não tem que você subir. Eu falei, então faça o seguinte, o senhor pega um cabo vida, coloca de um lado para o outro, faz um cabo vida, daí eu vou atracar o meu cinto no cabo vida. Daí ele falou, mas é muito difícil. Eu falei, então o senhor tem que pensar nisso, senhor. Quem faz a manutenção nesse telhado? Quem põe aquelas antenas lá? Sobe de que jeito lá? Daí ele pegou e falou assim, mas você entende de segurança? Eu falei, eu sou técnico de segurança, filho. Eu falei, viu, antes de você cobrar de alguém, você tem que mostrar para ele as alternativas que você tem, não adianta. A gente chega nas empresas grandes, ô Marquinhos, o cara põe um monte de empecilho para você, e você olha e fala, tudo bem, os empecilhos estão aqui, quais são as alternativas que eu tenho? Daí ele fica balbuciando. Eu falei, então faz o seguinte, senhor, eu vou dar minha roupa de apicultor, você coloca e sobe lá. Daí eles não querem subir, né? Aí fica uma festa. Então, você, técnico de segurança, que está na sua empresa, né? Veja bem, telhado, se tem manutenção em telhado, se tem manutenção em antena em cima do telhado, tem que ter lá um cabo vida lá em cima lá para a pessoa se atracar. Ué, né? E as pessoas não põem, fica difícil. E nós encontramos aqui na minha região, nós atendemos a região de São Paulo inteira, Marquinhos. Né? São Paulo, eu estou expandindo para o Brasil inteiro. Na verdade, quando alguém de outro estado ou de um município muito longe nos chama, a gente vai avaliar,
pede foto certinho, a pessoa manda foto para nós, a gente vai avaliar e a gente entra em contato com apicultores da região. E aí eu faço o cadastro desse apicultor. Eu pergunto para ele, viu, você entende de trabalho em altura? Não. Né? Então tem que ter um apoio do Corpo de Bombeiro. O Corpo de Bombeiro vai apoiar. Né? Então, as técnicas em trabalho em altura, o bombeiro tem. Então, o bombeiro sobe com o apicultor lá, porque o cara vai ser resguardado pelo Corpo de Bombeiro. Fica mais fácil. Mas se o cara tem a noção, se o cara tem o curso de trabalho em altura, já fica mais fácil. Né? Primeiros socorros, brigadista, né? As empresas de usina, tem um monte de empresa de doce, as abelhas vão em tudo quanto é lugar. Né? Agora, para você ver, no grupo que eu estava do Zap, o pessoal, eu falei para o pessoal assim, viu? É o seguinte, se chegar uma abelha dentro da sua empresa, o que você vai fazer? Ele falou, chama o bombeiro. Tá errado. Tá errado. O bombeiro, gente, preste bem atenção, guarde bem na sua cabeça. O bombeiro, ele só vai estar lá em emergência ou urgência. Só. O bombeiro só vai atuar nessa área quando a abelha estiver atacando as pessoas. Aí o bombeiro vai fazer o quê? Primeiro, tem o tripé do Corpo de Bombeiro. Primeiro é a vida humana. Segundo, o meio ambiente. E terceiro, o patrimônio. Então, veja bem, num ataque de abelha, o bombeiro ele vai resgatar as pessoas, salvar as pessoas. Leva a pessoa para o pronto-socorro. Segundo, eles vão dar um jeito de tirar aquela colmeia, salvar aquela colmeia. E terceiro é o patrimônio. Então, se ele tiver que derrubar a parede, se tiver que quebrar a telha, ele vai quebrar. Patrimônio é a última coisa que acontece para o bombeiro, é esse. Então, para que evite isso daí, né, técnico de segurança do trabalho, né, olha só, tem um pessoal do Rio de Janeiro que falou assim que tem lá aqueles negócios que ficam no mar lá, esqueci o nome daquele negócio lá, plataforma lá, tinha abelha na plataforma, mano. E aí, como que você vai tirar? O que as pessoas querem? Já quer meter maçarico, já quer tacar veneno. Gente, 75% da comida que nós consumimos no mundo são polinizadas pelas abelhas, tanto com ferrão quanto sem ferrão. Então, as abelhas é um inseto, né, que nós temos que proteger sempre. Sempre. Se as empresas puderem ter caixinhas de abelhas sem ferrão no seu pátio, tenha lá, os funcionários ficam todos gostados de trabalhar com as abelhinhas sem ferrão, que não pica ninguém, são uns doces de abelha. Eu aqui no quintal meu, aqui no corredor do lado aqui, eu tenho 12 caixas de abelha sem ferrão. Então, elas consomem tudo que tem no meu município aqui e vem para minha casa, é show de bola. E aí fica à sua disposição aí, Marquinho. Fala de novo aí, qual a outra pergunta? Cid, mas tá muito legal esse bate-papo contigo, viu? Quanta coisa nós estamos aprendendo. Só para ilustrar um pouquinho essa fala sua, eu trabalhei aqui em São Paulo no Instituto de Pesquisa Tecnológica. Aqui na USP, um ambiente bem grande mesmo, bem amplo aqui dentro de São Paulo, e tem muita área verde e muitos prédios antigos também. E quando nós estávamos trabalhando, muitas abelhas tinham seus enxames lá em cada prédio. E a primeira coisa que acontecia é justamente o que você falou. Nós tínhamos que correr e buscar o corpo de bombeiro para poder retirar as abelhas. E eles não retiravam. Depois que passava todo o processo, que as abelhas ficavam tranquilas aí, né? É que vinha uma pessoa especializada. Nós tínhamos os equipamentos daí, no caso, a roupa adequada, e fazíamos o trabalho lá, mas não de retirada, e sim da limpeza da área, isso, aquilo, até alguém retirar. Isso daí para nós foi interessantíssimo. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você interessante, tipo assim, me diz uma coisa, qual foi a retirada de abelha mais complicada que você teve durante esse período de experiência que você tem? Conta para nós agora também isso aí e diz assim, qual a importância dos profissionais técnicos terem esses equipamentos disponibilizados uma hora de emergência, no caso que apareça uma abelha atacando as pessoas ou os trabalhadores. Boa pergunta, Marquinho.
Ó, as empresas que têm incidência muito de abelha, que é usina, né, empresas assim que ficam mais no interior, é importantíssimo ela ter equipamento de segurança. EPI, equipamento de segurança de proteção individual, né? E a roupa do apicultor é um EPI. Tem um colega meu que é da Paraíba, Rainha da Paraíba, ele produz os EPIs. As roupas são 100% anti-ferrão, não pega o ferrão de jeito nenhum, tá? Então, eu sempre oriento as empresas aqui. Tem que ter o técnico de segurança da empresa, ele tem que ter uma roupa e um fumigador. O fumigador, para nós apicultores, é que nem uma pistola para o policial. Não adianta nada o policial sair fardado na rua, se ele não tiver arma para se defender, os bandidos vão catar ele. E o apicultor não adianta nada ter uma roupa 100%, e aí não tem um fumigador, porque a fumaça vai acalmar as abelhas. Quando você bate a fumaça nas abelhas, elas entendem que está pegando fogo, elas vão lá e consomem o máximo de mel possível e fica com a barriga cheia. Então, a incidência de picada é menor, que ela não consegue dobrar o abdômen para picar a gente. Então, as abelhas ficam com a barriga cheia. A mesma coisa, você almoçar, fala, Marquinhos, almoçou, vamos dar uma corrida aí, um tiro de 300 metros? Fala, capaz, eu vou infartar no meio do caminho, né? Barriga cheia, né? As abelhas é a mesma coisa. Então, é importantíssimo ter um fumigador e uma roupa. E ter o curso. Faz um curso lá de 2, 3 horas para noção do que fazer. A nossa empresa, ela faz isso. Se a empresa chega para mim e fala, eu preciso de treinar os meus funcionários, os brigadistas, que eu sempre falo, o brigadista tem que aprender isso. Tem que treinar para ter noção do que vai fazer, o risco que está acontecendo e como a gente vai sair dessa situação. A gente faz isso. E aí, essa situação que você falou de a gente estar... qual foi o mais difícil para mim, né? Foi 2 situações, Marquinhos. Uma situação foi eu trabalhar com as abelhas sozinho. Na minha propriedade rural tem mais de 5 milhões de abelhas lá. É abelha pra caramba, né? E uma vez eu fui mexer numa abelha, numa colmeia em outro apiário, e aquelas abelhas começaram a sair da caixa que nem cachoeira, era muita abelha, muita abelha, muita abelha, e elas começaram a me sufocar, porque elas começam a fechar a roupa, e daí começa a esquentar, né? E a pressão minha começou a cair, daí eu falei assim, meu Deus, eu vou morrer. Nossa, eu vou morrer e ninguém vai saber. Não tinha sinal de celular, eu sozinho no meio do mato, e eu pensando, que merda, as abelhas vão me matar, mano. E as abelhas ali começou a suar, eu falei, eu vou morrer. Daí eu falava assim, meu Deus, deixa eu morrer aqui não. Quando eu olho na estradinha, que estava uns 100 metros dali daquele apiário, um tiozinho de carroça, mano, passando com a carroça, daí eu olhei e falei, meu Deus, me mata, mas não mata o tiozinho. Nossa, mãe do céu, né? Eu comecei a ficar preocupado com o tiozinho, né? E aí, Deus é grande demais, né? Foi lá e me deu uma dica que era para fazer com aquelas abelhas, daí eu consegui controlar aquelas abelhas. As abelhas não chegaram até lá o tiozinho. Nós temos uma norma que fala que o apiário ele deve estar no mínimo 300 metros longe de animais, de casa, de estrada, né? E aí o tiozinho salvou, eu me salvei, e quando eu saí dali, Deus falou para mim, nunca vá num apiário sozinho. Tem risco de cobra, risco de aranha, risco das abelhas te pegar. Então, essa foi uma das coisas que aconteceu. E outra, nós estávamos numa casa de 12 metros de altura, bem no bico da casa, estavam as abelhas, e aí eu, com cinto de segurança, né, pedi apoio do corpo de bombeiro, e nós estávamos ali, eu e o corpo de bombeiro, nós estávamos bem no bico da casa. E aí eu ficava falando, toda hora eu sentia meu cinto puxando para trás, eu olhava, o bombeiro falava para mim, estou aqui. E eu trabalhando com as abelhas não pegou ninguém, não picou ninguém, né? Elas ficaram controladas, e até quando nós descemos, eu falei pro bombeiro, eu falei assim, a segurança que você me deu me fez fazer um bom trabalho. Ele falou assim, o seu bom trabalho me fez te ficar tranquilo fazendo a sua segurança. Então, para você ver o conjunto que é, né? E se eu escorregasse ali, babau, eu ia bater as asas, mas eu não ia voar porque eu não sou abelha ainda. Então, assim,
Muito interessante essas histórias suas, viu, meu? E muito alegre mesmo, tá? Mas eu tenho certeza que você passou alguns perrengues muito daqueles bravos, hein? Isso é complicado. E é só Deus na nossa vida mesmo nessa hora, né? Agora sim, fala uma coisa. Você desenvolveu alguns equipamentos de segurança para a captura dessas abelhas. Eu lembro que você fez uma solicitação para mim, entrar em contato com o pessoal da Animaseg, de um equipamento que você estava querendo colocar para aprovação, que tivesse o seu CA, para que fosse utilizado com os apicultores. Me diz uma coisa, como que anda esse equipamento, a aprovação, se é que foi passado para a Animaseg? Marquinhos, eu conversei com o pessoal da Animaseg, né? A nossa dificuldade maior na apicultura são as luvas. A luva, ela tem que ser de borracha, para a abelha não picar, não conseguir passar o ferrão dela. Se for a luva de raspa, luva de napa, não dá certo. Só que tem que ser... Nós usamos hoje a luva da Sanro. Depois você fala para eles o meu endereço, que eles mandam para mim o cascaio, né? A Sanro lá, a gente usa a luva deles, é interessante. Só que se pegou um prego, rasgou, né? E nós temos a dificuldade, nós estamos ainda com essa dificuldade de encontrar uma luva que seja boa de pega, que você possa pegar a rainha na mão também, não esmagar ela, as abelhas não piquem e não se rasgue fácil, né? Então, esse é um equipamento que nós estamos tentando desenvolver. Outra coisa também é o calçado de segurança. Calçado de segurança também para nós é difícil, né? Hoje usamos aquela bota de borracha com lona por dentro, aquela, né? Esqueci o nome daquela rancheira lá, mas também é difícil, né? Difícil porque aquelas botas lá, o odor é muito grande, não dá para você lavar direito, é complicado. Então, nós estamos o quê? A minha empresa, nós estamos atrás de empresas que desenvolvam o calçado de segurança para o apicultor e a luva. Veja bem, nós estamos falando de mais de 150 mil apicultores no Brasil, né? Então, se você fizer um equipamento adequado para eles, é mais de 150 mil apicultores, né? Daí a gente vai chegar nesse nível porque as pessoas estão procurando calçados adequados, né? E veja bem, você tem risco de pisar em prego no campo, você tem o risco de animais peçonhentos, então a bota tem que ser cano alto, cano longo, né? Tem que ter a proteção para você não furar os pés. Então, a gente que trabalha na área da segurança sabe como que é. E para implementar isso daí, tem que achar uma empresa que realmente queira abraçar esse negócio aí para fazer para nós um equipamento adequado, né? Não pode passar a abelha também na bota, né? Aí é complicado. E a bota também, ela não pode segurar o ferrão da abelha, que senão vai complicar, porque a abelha, quando ela pica, ela deixa o ferrão ali, ela deixa o feromônio dela, daí todo mundo vai naquele lugar. 2 vezes na minha vida eu tomei mais de 300 picadas, mais de 300. A última vez que eu tomei mais de 300 picadas, eu fiquei 2 dias com as pernas pro ar, não conseguia pisar no chão, né? Por quê? O equipamento meu e a bota não estava adequada, aí é complicado. Outra coisa que nós desenvolvemos também foi na parte do... É que eu não estou aqui com o meu fumigador. A parte do fumigador, né? O fumigador, eles tem 2 alças em cima. Uma alça que é para abrir a tampa e a outra alça que é para você carregar. E a empresa que eu trabalho com eles, que eu compro o equipamento deles, com fumigador, caixa, essas coisas, eu peguei e mandei para eles 2 situações que eu fiz, né? Pensando na segurança. Falei, viu, vamos pintar a alça de verde e vermelha, tá? Tá. A alça onde você vai transportar o fumigador, pinta de verde. E a alça onde que é só para abrir a tampa, vermelha. Porque quando o cara põe o fumigador quente no chão, a nossa mente ela é condicionada a isso. O verde, né, o semáforo lá pode passar, o vermelho para. Então, quando o cara olhar para trás, de relance ele já vai ver que o vermelho não é para ele pegar, ele já pega no verde. Então, a empresa fez isso daí, né? Deu certo, deu um resultado legal, não teve custo nenhum a mais, nenhum. Ficou até esteticamente mais bonito, né, o fumigador. E outra coisa também que queimava muito a roupa da gente, porque o fumigador ele fica quente pra caramba. Você põe maravilha lá, ele chega a ficar vermelho. E desenvolvi uma camisa, né, que vai dentro do fumigador, que daí ele vai diminuir entre 40% da caloria. Então não queima mais as pessoas, né? Então tudo isso
é uma visão de segurança do trabalho que a gente tem. Né? O técnico de segurança que a gente vai, olha, né, a maneira de subir, olha só, maneira de subir em caminhão, maneira de descer em caminhão, descer de caminhão, todo mundo sabe qual é o procedimento, subir é de frente e descer de costas, né? O cara quer descer de frente, e aí aquela coisa louca, né, que a gente traz das empresas, a gente traz lá para o campo, né, amarração também, né, tem uns gaúchos lá, que eu acho que quando eu postar esse link desse grupo, ele vai assistir. Ele brigou muito comigo, que ele falou assim, viu, as cordas que eu amarro essas caixas aqui, ó, eu dou umas carioca que tomba o caminhão, mas as cordas não se soltam, né? Esse negócio de catraca, eu falei, amigo, a questão é o seguinte, a corda sua pode amarrar um navio para amarrar tudo, mas a legislação fala que corda não pode mais, tem que ser cinta e catraca. Ah, já era, tá aí, né? Então, essa situação aí, eu sempre estou nos grupos, eu tenho uns 50 grupos de apicultura aí, e sempre quando tem os caras que amarram as cordas no caminhão, sempre alguém fala, ó, deixa o Cindy ver isso daí que você vai ver. Daí já, quando eu olho lá, tem um arroba lá que é para mim ver, quando eu vejo a situação, a gente cobra. Né? Cobra de uma maneira o quê? Hoje eu falo, cidadão, como a lei já foi implementada, você vai tomar uma multa. Vai parar no guarda, o guarda rodoviário vai fazer o quê? Vai aplicar uma multa em você. E você vai ter que comprar, vai prender seu caminhão até você comprar o cinto para amarrar as caixas. Precisa disso? Não precisa. Né? Então, as empresas também a gente faz isso, né? A gente pede muito para que tomem cuidado, colocar tela em cima das caixas do caminhão todo, porque tá as caixas cheias de abelha viva lá dentro. Você tem que pôr uma tela, um sombrite para proteger também. Né? Isso é parte de segurança. Até esses dias eu estava conversando no Corpo de Bombeiro, eu falei, ô sargento, se tombar um caminhão de abelha aí, qual o procedimento que vocês fazem? Daí todo mundo ficou sem saber, né? E aí até que pegamos e falamos assim, nós temos que criar um procedimento. Então, junto com o Corpo de Bombeiro, nós vamos estar começando a criar procedimentos para que seja aplicado no Corpo de Bombeiro. Daí vai ser todo o Corpo de Bombeiro do estado inteiro vai ter esse procedimento lá, escrito. Tombou o caminhão de abelha, vai meter fogo, vai meter água, vai jogar o quê? Vai fazer o quê? Eu tenho vários vídeos onde tombou um caminhão com abelha, o cidadão, ao invés de pegar o cara, colocar dentro do carro e vazar, ele vai, fica jogando extintor de incêndio em cima do cidadão, como se a abelha ia sair dali, né? Gente do céu, esses vídeos eu levei para o Corpo de Bombeiro, que eu fiz um treinamento com eles, eu mostrei lá, né? Eu falei, ó, olha só a situação, você vê o cidadão lá no chão, o cara parou o carro, gente, era só jogar o cara dentro do carro e ir embora, vaza lá para o pronto-socorro, né? Não, chamaram a polícia, daí veio a polícia, tomou umas partes de ferroadas, polícia, o cara no chão tomou um monte de ferroada, né? E o cidadão que tentou ajudar com o extintor tomou um monte de ferroada, a cagada foi feita. Né? E lá no Ceará também teve uma situação dessa, que uma abelha estava pegando a galera na rua, e chega o resgate, chega o resgate bem na cara do gol, e aí que eles foram colocar a roupa. Até colocar a roupa, todo mundo foi picado. É uma beleza, a gente dá muita risada dessa situação. Né? E, por outro lado, também, faz 1 ano e meio aí. Assim, é muito interessante mesmo essas histórias que você conta para nós, né? Mas uma pergunta eu gostaria de fazer agora para encerrar o nosso bate-papo, que está muito legal, deveria ser mais tempo, mas é sobre essa questão. Como é que você está se portando na captura dessas abelhas nesse Covid-19, nessa situação de quarentena? Como é que você está atuando nesses dias agora que tivemos essa pandemia, que estamos ainda, né? Como é que você está tratando desse assunto? Bom, pessoal, tivemos um probleminha e como ele está muito longe, nós temos que encerrar nossa entrevista com o Cine, mas de antemão agradecemos a participação dele, uma história sensacional e mostrar como que o profissional técnico de segurança ele está envolvido em grande quantidade de assuntos e, não menos, esse daí, na questão das abelhas, né, da invasão das abelhas. Por isso é importante o nosso profissional estar sempre buscando conhecimento
estar sempre atento ao que acontece no mundo, né, no trabalho. Tá bom, pessoal? Agradecemos aí. Quem gostou desse vídeo, não se esqueçam, tá? Não se esqueçam de dar o joinha, tá? Também de acessar a nossa rede social e se inscrever no nosso Instagram. Por isso nós agradecemos a presença de todos aí. Até uma próxima oportunidade. Um grande abraço a todos.